Olá pessoal, professor Luiz Santos com vocês, professor de Constitucional de ADM. Nós estamos aqui estudando, na verdade, o regime jurídico único do servidor federal, a Lei 8.112 de 90, que é uma lei que tem um viés administrativo muito intenso, né? Então já estamos aqui passados do primeiro bloco, vamos avançando aí sobre o segundo bloco de aula, tá certo? Nós temos a incumbência nesse período aí de ver alguns pontos relevantes aqui da lei e, concomitante a isso, também fazemos questões, né? Olharmos aí conforme foi objeto já do concurso, coisas assim. Bom, nós olhávamos aí no nosso bloco anterior que as universidades federais, as instituições de pesquisa científica, tecnológicas federais, elas podem preencher seus cargos com professores que forem técnicos, cientistas estrangeiros, levando sempre em conta ali o que estiver nessa lei. E na sequência, nós também vamos falar um pouquinho mais a respeito aí das hipóteses de provimento, né? Porque o que nós estávamos fazendo, na verdade, era justificando, né, uma resposta de prova, sendo que o nosso tema que estava aí na pauta era exatamente sobre o que, gente? Sobre o provimento do cargo público, lembram? O preenchimento. Então, vamos pensar, ou pelo menos reviver aí. Nomeação, promoção, readaptação. Lembrando sempre que na promoção e na readaptação acontece provimento, mas também a vacância, né? O cargo vai vagar também, vamos avançando aí. Muito bem. Na sequência, nós também temos olhar aí a reversão. Lembrando sempre, galerinha, que a reversão é o retorno do aposentado à atividade, né? Os pormenores que envolvem essa reversão, nós chegaremos também no momento certo aí para olhar. Mas fique aí claro para vocês que a reversão é isso, é o retorno do aposentado à atividade. Nós também temos o aproveitamento, que é quando aquele que estava em disponibilidade voltou. Nós ainda temos a reintegração, que é quando a pessoa que estava demitida provou a inocência e voltou. Nós temos a recondução, aquele que estava, evidentemente, num cargo que passou no outro concurso, foi tentar a sorte lá no outro, e reprovou no estágio probatório e volta à atividade. Mas, de qualquer forma, o importante para o concurso é vocês conseguirem perceber que em todas essas hipóteses que nós olhamos aí, seja o que for, a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração, a recondução, são formas de preenchimento do cargo público. Certo, galera? Dá provimento ao cargo público. Então, vocês imaginem que são todas elas hipóteses em que o cargo vai preencher. Sem esquecer de um detalhe importante. Quando nós estamos falando em readaptação e também em promoção, estamos falando, evidentemente, de situações, portanto, de hipóteses em que haverá, tá certo? Que, portanto, ocorrerá tanto, né, pessoal, o provimento, como também o item que nós vamos avaliar depois, num outro momento, que é a chamada aí vacância do cargo público. Muito bem. Outro ponto importante aqui para checar, pessoal, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Então, vamos para a prova com essa ideia, tá? Posse é assinatura. Posse é assinatura. Posse é assinatura. Então, assinou, está empossado. Assinou, está empossado. A posse é assinatura. Assinou, está empossado. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, do qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos. Então, quando assina a posse, a partir daquele momento que assinou a posse, haverá, portanto, né, e há que se levar em conta, um vínculo entre o servidor e o poder público. Posse é assinatura. Vai para a prova com essa inteligência. Tudo bem? A partir do momento que assinou a posse, existe um vínculo entre o servidor e o poder público. Lembrando que essa posse, ela não pode ser alterada de maneira unilateral, né? Os critérios da posse, o que a pessoa vai fazer no dia a dia, enfim.
a não ser os casos que a lei permitir. Se a lei permitir também, aí não tem o que se fazer, a lei permitiu, acabou. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Então, é entender aí que o servidor público que tomar a posse terá, portanto, aí o prazo de 30 dias contado da diplomação, né? É dizer o seguinte, pessoal, ele foi nomeado. A nomeação é o ato de provimento, tá? Vamos voltar um pouquinho para você poder perceber isso. Olha lá. Formas de provimento. Olha aqui. Nomeação. Ok. Então vamos pensar. Servidor foi nomeado, certo? A partir do momento que ele foi nomeado, começará, portanto, aí, né, correr o prazo para ele comparecer para a posse. Professor, então a posse é 30 dias. Pois é, pessoal. A lei é muito clara. Ocorrerá no prazo de 30 dias. Então pode ser um dia, 2, 3, 10, 20, 25, enfim. Pode chegar a 30 dias. Não é dizer que será 30, mas é dizer que deve acontecer em 30. Grave para a prova isso. E o marco inicial é o ato de provimento. Diga-se passagem, é a nomeação. Muito bem. Tratando-se de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento, que seria da nomeação dele, tá? Em licença prevista nesse monte de inciso aqui, ó. Você não se preocupe com nada disso. Atenção. Se preocupe com o seguinte, tá? O servidor que estiver licenciado ou impedido de tomar a posse, que está doente, está de licença, é uma mulher gestante que está dando à luz, está de licença gestante, enfim, eu vou começar a contar os 30 dias após cessar o impedimento. Ou seja, a pessoa estava de licença médica. Agora o médico liberou ela. Eu começo a contar os 30 dias quando ocorrer a liberação. Estava de licença gestante. Acabou a licença gestante, professor. E agora? Comece a contar os 30 dias quando cessou a licença gestante. Tá certo? E você pode estar se perguntando aí, professor Luiz, uma mulher gestante pode prestar concurso, pode tomar posse? Pode, claro que pode, filho. Gestação não é doença. A mulher que estiver gestante até 6 meses de gestação, ela toma posse normal. Se ela já está de 7 meses, quer dizer, o bebê já pode nascer, não pode? Aí tem que esperar ela dar à luz, certo? Receber alta médica para poder comparecer para a posse. Mas ela não perde o concurso que ela prestou, evidentemente. Beleza? A posse poderá dar-se mediante procuração específica também. É outro ponto importante. Eu vou colocar aqui, ó, como provável questão de prova, certo? Porque o PQP é a provável questão de prova. Então, essa provável questão de prova, muita chance de vir, muita chance de cair na prova. Posse poderá dar-se mediante procuração específica. Quer dizer, aqui você entende que você mora em São Paulo, prestou o concurso para trabalhar no INSS lá do Pará, certo? Então, lógico, você vai se organizar, se você passou no concurso, para mudar para lá, etc. De regra, pessoal, esses concursos federais têm posse em Brasília, a não ser quando tem RH nas capitais dos principais estados da federação aí. Eu não vou citar aqui nomes, mas aos principais estados, aqueles que são locomotivas do país. Entendeu? Ah, não, professor, mas se a posse for em Brasília? Ué, vai lá e assina. Tá, mas eu não poderia nomear alguém para ir para mim? Pode. Você pode. Você dá a procuração com poderes específicos, tá? A pessoa vai assinar para você a posse se ela apresentar uma procuração em que você, que passou no concurso, né, escreveu lá, eu, fulano de tal, aprovado no concurso, no cargo da Polícia Federal, sei lá, do INSS, né?
RG, CPF tal, nomeio e constituo, né? Meu bastante procurador fulano de tal, para assinar a posse do cargo tal. É isso. Então é possível. Posse ocorrendo por meio de procuração específica. Muito bem. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Veja você, vamos tentar aqui fazer o lembrete, galerinha. Vamos tentar aqui fazer o lembrete, tá? Nós temos pensar que nós temos posse somente quando o motivo dessa posse é o servidor que foi nomeado. Porque nós temos, vocês sabem, readaptação, promoção, reversão, recondução, reintegração. Nós temos outras hipóteses de provimento. Só há que se levar em conta que essas outras hipóteses de provimento do servidor que é revertido, que é promovido, que é readaptado, que é reconduzido, que é reintegrado, eles todos já têm um vínculo com o poder público. Todos já têm um vínculo com o poder público. Agora, quem é nomeado, não. Ele está chegando agora. Por isso, ele tem que tomar posse, trazer os documentos, assinar a papelada. Então, é exigido a posse somente quando o servidor chega por ter sido nomeado. Por ter sido nomeado. Firmeza, seguro. No ato da posse, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Beleza, vamos lá. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Declaração quanto a exercício ou não de outro cargo, emprego ou função. Porque o que acontece, filho? Vamos pensar juntos. Existe uma lei que também é importante no concurso, que é a Lei de Improbidade Administrativa, 8429 de 92, que foi alterada aí recentemente pela 14.230 de 2021. É uma lei que estabelece o seguinte: quando o servidor público assume o cargo, ele tem que apresentar a declaração de bens. Para saber lá como é que está a situação econômica e financeira dele, porque se tiver depois aí uma alta, etc., nós sabemos o que acontece. Né, pessoal? O servidor passa a responder por improbidade. Se ele entrou no serviço público e o patrimônio dele era de 500 mil, depois de um ano o patrimônio dele é de 1 milhão, o servidor ganha 5, 6 mil por mês, como é que ele pode ter um acréscimo patrimonial desse? Então, essas regras se dão pelas exigências. E dentre essas exigências é que no ato da posse ele apresenta a declaração de bens e também já declare se ele tem ou não tem exercício em outro cargo, emprego ou função pública, porque o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. Na verdade, o 16 fala só de cargo. Quando você avança para os demais incisos, vai ver também que está lá o emprego e a função pública. Então, se eventualmente ele já tem outro emprego, outro cargo público, outra função pública, é necessário que o RH cheque se aquela acumulação é lícita, se está tudo bem com ela, porque se não tiver, portanto, não for uma acumulação lícita, qual é a consequência, galera? A consequência é que ele vai ter que optar se ele quer aquele cargo que ele já tem ou se ele quer esse outro que ele vai tomar a posse. Nos dois, não poderá continuar. Professor, e se ele esconder? Filho, ele vai ser punido. Porque esse papo de esconder é como também esconderia bens, valores, tá certo? Ali na conta corrente, que ele mentiu, que não tem o dinheiro. Então, faltar com a verdade é crime quando você assina documento público, tá? Declaração de bens apresentada ao poder público de maneira falsa.
tudo bem? Ou mesmo essa declaração falsa de que não exerce nenhum tipo de carga, emprego ou função também. Bom, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer lá no prazo já visto aqui pelo parágrafo 1º que nós já olhamos. Professor, qual é mesmo o prazo? 30 dias. E lembrando vocês que esses 30 dias começam a contar do ato de provimento, salvo se o servidor estiver de licença, impedido, todos aqueles incisos que nós olhamos, caso em que nós começaremos a contar esses 30 dias quando cessar, portanto, o impedimento dele. A posse em um cargo público dependerá de inspeção médica oficial, ou seja, todo mundo que vai tomar a posse deverá passar primeiro pelo médico, certo, pessoal? Que é a inspeção médica oficial. E só poderá ser empossado aquele que for julgado apto, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista mental, quer dizer, tem que estar bem fisicamente, também não pode estar doido, tem que estar com a saúde mental em dia. Já o exercício, pessoal, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. De sorte que vocês devem entender que o exercício não é a posse é assinar um documento, certo, pessoal? Lembra? Assinatura do termo. Já o exercício não é isso, não. O exercício é trabalhar, é colocar a mão na massa, é fazer acontecer. Então, fique bem claro, muito claro, claríssimo aí para todos vocês, que o exercício é o efetivo desempenho, é trabalhar, tudo bem? Colocar a mão na massa. E aí, como já ocorria em relação à posse, aqui também tem prazo para entrar em exercício. Não é 30 dias, professor. Não, não. 30 dias é para a posse, certo? Contando lá sempre do ato de provimento, salvo, né? Lógico, sempre assim, né? Tem as exceções, quando o servidor estiver, portanto, de licença, impedido, eu começo a contar o prazo de 30 dias após cessar o impedimento, tá certo? Ou a licença. Aqui no caso, como estamos falando de exercício, nós teremos uma situação similar, tá? Mas não é para comparecimento e assinar documento de posse. Aqui não. Aqui é para trabalhar efetivamente. Tudo bem? E o prazo, conforme nós já falamos aí, é de 15 dias, levando em conta, portanto, nesse caso, levando em conta, portanto, a data em que ele assinou a posse. Vamos pensar juntos? Da nomeação para a posse deve ocorrer em até 30 dias. Da posse para o exercício deve ocorrer em até 15 dias. Então, pelas vias comuns ordinárias, se tudo correr bem, tudo correr muito bem, é correto afirmar que em até 45 dias da nomeação, o servidor deve começar a trabalhar. Tudo bem? Regra comum ordinária. Agora, vamos aqui olhar algumas variações legais. Primeiro, o servidor será exonerado, cuidado na prova, que não é demitido, exonerado quando sai numa boa. Demissão é pena para quem aprontou. Aqui não. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito a sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo, observado sempre o artigo 18. Bom, o artigo que nós estamos falando aqui, pessoal, é o artigo que cuida do exercício. Só voltar um pouquinho aqui para te mostrar. Deixa eu só voltar aqui um item. Ou seja, nós estamos falando do artigo 15, que é o artigo do exercício, né? Que diz passagem por coincidência, o prazo para entrar em exercício é 15 dias. Perfeito. Se ele não entrar em exercício nesse período, o ato de designação dele vai se tornar sem efeito. Tá? Não vai ter validade. Evidentemente que, deixa eu explicar aqui para você com calma. Vamos voltar a fita um pouquinho. Olha, se ele foi
nomeado, mas não tomou a posse, a nomeação é sem efeito. Para o vídeo aí, anota isso. Se ele já tiver tomado posse, mas não entrar em exercício, não for trabalhar, ele tem que ser exonerado. Anota isso aí. É importante. De sorte que será exonerado se ele não entrar em exercício no prazo legal, que você já sabe é 15 dias, salvo as hipóteses do 18. Nós vamos entrar aí já para falar do 18, né? Aqueles casos em que o servidor público também está doente, teve lá um problema de saúde, enfim. E aí nós vamos começar a contar esses 15 dias posteriormente, beleza? A autoridade competente do órgão ou entidade para onde foi nomeado, designado o servidor competente, dá-lhe a exercício. Então é a autoridade onde ele vai trabalhar, é que dá o exercício, que chama ele lá para começar a trabalhar. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação. Essa função de confiança, deixar bem claro para vocês, que não exige concurso, tá? Mas só pode ser dada ao servidor que já tem cargo efetivo. Professor, mas se ele tem cargo efetivo, ele prestou concurso. Prestou para cargo e não para função. A função é um presentinho que ele está ganhando. Tudo bem? Agora, professor, então ele vai ser chefe, diretor ou assessor, conforme manda a Constituição, função de confiança, cargo em comissão, é para chefia, direção ou assessoramento. É verdade, gente, é isso mesmo. Ele vai assumir chefia, direção ou assessoramento. Então, o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, exatamente. Vamos imaginar, tá? Dia 1º/10/2022 saiu a designação da pessoa para assumir uma função de confiança lá no órgão ou na entidade que ela trabalha. Ela já é concursada, bonitinha, e agora ela vai ser chefe ou diretora dos colegas. Dos outros colegas também concursados, tem que ter um chefe. Chefe é esse que vai para a função de confiança. Então, dia 1º/10/2022, publicou no DO a designação dela. Ela começa a trabalhar quando? 1º/10/2022. Professor Luiz, mas e aquele prazo de 15 dias? Não tem aqui. Aquele prazo de 15 dias, galerinha, é para quem foi nomeado, tomou posse e agora vai começar a trabalhar. Lembra? Nomeação para posse até 30 dias, posse para o exercício até 15 dias. Aqui no caso é exercício de função de confiança, então ele já é servidor e agora simplesmente ele está assumindo uma função de confiança, chefia, direção, assessoramento. Nesse caso, a data, o início, coincide com a publicação no DO, a não ser que ele esteja de licença, afastado, doente, entendeu? Caso em que o início deve ocorrer no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder 30 dias. Ou seja, publicou no DO em 1º de outubro de 2022. É esse dia mesmo que o servidor vai começar a trabalhar na função de confiança. Professor, eu entendi, mas se por uma infelicidade, nesse dia ele está com um atestado médico, não vai poder ir, não tem problema não. Vê quantos dias o médico deu para ele, e aí, quando acabar o período que o médico mandou ficar em casa, ele assume imediatamente. Tudo bem? Agora eu entendi, professor, mas e se esse afastamento aí demorar muitos dias, ou quando é uma mulher gestante que saiu para dar à luz, tem 120 dias pela Constituição, mais 60 dias por decreto do Executivo, para quem está na área pública é assim, pessoal. A licença gestante é de 120 dias nos termos da Constituição e da lei, mais 60 dias por decreto do Executivo, chega a 180. Isso aqui para minha matéria, tá? Não vai se preocupar lá com o Constitucional, o professor vai falar outra coisa lá para você, você obedece. Aqui essa é a regra. Agora, uma pessoa que vai ficar 180 dias em casa, evidentemente que vai ultrapassar esses 30 dias. Porque aqui está dizendo o seguinte, olha, publicou no DO,
Comece a trabalhar. Mas se tiver doente, impedido, licenciado, não tem problema não. Nós vamos esperar, desde que não ultrapasse 30 dias. E quando você pega aí licença gestante, é um complicador, porque vai ultrapassar 30 dias. Tá, professor, e nesse caso, então, a mulher perdeu a função de confiança, não vai dar para ela assumir, tudo bem. Ela vai ter que negociar isso com a chefia, né, não? Quando terminar lá a licença dela, para publicar de novo, tudo bem. Isso é uma questão que se resolve no ambiente interno do poder público. Para a prova é o seguinte, amigo. 15 dias para entrar em exercício, havendo sido, portanto, né, havendo tomado a posse. Já é servidor, foi designado para a função de confiança, né, no dia que publicou no DO, já começa a trabalhar. Está doente, está afastado, está licenciado, podemos esperar um pouco, desde que não ultrapasse 30 dias. Tudo bem? Fechou? É isso. O início e a suspensão, interrupção, reinício de exercício serão registrados no assentamento individual do servidor, fica lá bonitinho. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. De modo que, quando você vai, tá certo, entrar em exercício, deve-se levar lá para o órgão onde você vai trabalhar, documentos, papéis, enfim, o que for necessário para preencher lá o seu assentamento individual. Entenda que eu estou falando, pessoal, de uma espécie de prontuário. Todo servidor público tem que ter. Promoção não interrompe o tempo de exercício, que às vezes acontece isso, tá? Você trabalha lá na cidade de Limeira, interior de São Paulo, é promovido, mas vai trabalhar lá na cidade de Juazeiro do Norte, né, lá na Bahia. E aí é longe, tem que mudar, tal. Mas essas promoções que ocorrem, ela não interrompe o tempo de exercício. Tipo, você vai perceber aqui um pouquinho mais para frente que quando você tiver que mudar, existe um prazo para você se organizar, né? Não arrumar uma casa lá no outro local, fazer sua mudança. Isso aí não é assim tão simples. Leva um tempo. Mas esse período que você está se arranjando para mudar, enfim, não interrompe o exercício, tá? O servidor que deva ter exercício em outro município, que eu estou explicando aqui, por ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido, ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, tá certo? Para retomada do serviço lá. É o tempo que é necessário para deslocamento para a nova sede. Junta tudo aí, né? Dizer que é uma lambuja aí de ficar 10 dias em casa no mínimo, no máximo 30. Não. Esse período é o período que você já vai se arranjar, que você já vai se organizar para começar a trabalhar no novo município. O que aconteceu, professor? Ele foi removido, remoção, tirou daqui e pôs acolá. Foi redistribuído. Às vezes o cargo dele agora vai existir numa nova sede, ele tem que mudar também. Ou alguém pediu o servidor para trabalhar um tempo em algum lugar, ou ele foi cedido, né? Ou vai ter um exercício provisório. Como eu dizia a vocês, aqui está colocado regras, mas nós temos a promoção ainda, né? Uma promoção pode ou não resultar em remoção, tá certo? Se tiver que exercer o cargo em outro local, então não é que a promoção vai gerar uma quebra de exercício, né? Pelo contrário, a promoção ocorrendo e o servidor às vezes trabalha no mesmo local ou não interessa. Se ele for removido, leva esse tempo para ele chegar lá no novo local, né? Que é no máximo 30 dias, mas não interrompe o exercício. É como se estivesse trabalhando normalmente, beleza? Na hipótese do servidor estar em licença, está afastado legalmente, o prazo a que se refere aí esse artigo, né, vai começar a contar do término do impedimento, galera. É a mesma regra que nós tínhamos observado consoante a posse, lembram?
está afastado, está impedido, esperamos terminar o impedimento para contar o prazo para tomar posse, que naquele caso nós sabíamos era de 30 dias. No exercício, a regra é a mesma, mas ao invés de ser 30 dias, já sabe, é 15 dias. E é facultado ao servidor declinado o prazo do caput. Professor, o que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, filho, quando você volta aqui um pouquinho, você percebe que o servidor aqui no caput, no artigo 18, ele tem no mínimo 10 e no máximo 30 dias para assumir na nova sede, certo? Quando foi removido, redistribuído, cedido, enfim. Agora, vamos imaginar uma situação hipotética, pessoal. O servidor público, ele está no município de Guarulhos e é removido para Mairiporã, que está ali coladinho, ambos municípios de São Paulo, tá? Estão coladinhos, é pertinho. Não há o que justifique o servidor querer, né, um prazo para ir para lá, poxa, tá colado. Sei lá, estou dando aqui uma opinião, né? Você pode imaginar aí pelo Brasil afora cidades que são vizinhas, cidades que são muito próximas. O cara mora em João Pessoa, na Paraíba, é removido para a cidade de Bahia, que está ali coladinho. Então, esses caras não justificam. Quando a lei diz assim, olha, tem que esperar pelo menos 10 dias, né? Que é o prazo mínimo. Não, não vou esperar não. Eu estou aqui do lado, não vou nem mudar. Eu vou pegar o ônibus e vou. Antigamente eu ia trabalhar a pé, né? Então, só para deixar claro aí que a lei diz que o servidor pode declinar dos prazos. Declinar, professor? Abrir mão. Não quero, preciso. Nem é ético da minha parte ficar 10 dias em casa, trabalhando numa cidade, lá como eu trabalho lá em Belo Horizonte, fui transferido para Betim, né? Não, está ali do lado, não vou precisar desse prazo não. Bom, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, sempre levado em conta aí a duração máxima semanal de 40 horas, observado sempre os limites mínimos e máximos, sendo 6 e 8, certo? Respectivamente o mínimo e o máximo. Ocupante de carga em comissão ou função de confiança submete-se a regime integral de dedicação ao serviço, ou seja, quem estiver na função de confiança, conforme já falamos aqui, é ser chefe, diretor ou assessor. Essa regra também vale para quem tem carga em comissão, só muda que a função de confiança só pode ser dada a quem tem carga efetiva. Já o cargo em comissão, não. Uma parcela é para quem tem carreira na área pública, outra parcela a autoridade dá a quem bem ela quiser, nos termos da legislação. Então, esse pessoal que trabalha de chefe, diretor ou assessor, galerinha, tem que ter dedicação, olha aí, dedicação, regime integral, dedicação ao serviço. Tá, professor, me explica isso melhor. Tá em casa, descansando, filho, o telefone toca, atende aí, é teu chefe. Ele quer que você faça lá alguma coisa, vá trabalhar. Tem que trabalhar, né? Vai lá, tem que trabalhar. Bom, o disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis específicas, certo? Cada servidor tem lá sua lei própria também, essa aqui é mais geral, né, pessoal? Tem policiais federais, tem lá uma lei própria, rodoviário federal tem lá uma lei própria, enfim, normal, Tribunal de Contas da União, não tem problema não, mas aqui é o regime jurídico do servidor, que tem uma natureza mais, digamos assim, uma natureza mais geral. Firmeza. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo vai ficar sujeito a um tal de estágio probatório. Professor, isso aqui é o período de experiência, né? Exatamente. Só aqui na esfera federal estatutária muda de nome, né, pessoal? Ao invés de chamar de período de experiência, vai chamar de estágio probatório. A duração prevista em lei, galerinha, é de 24 meses. Isso, a duração prevista em lei é de 24 meses. Porém, é importante lembrar
que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que essa duração será de 36 meses, mas se vier na prova, professor, 3 anos, tá certo também, você pode marcar essa alternativa também, que não tem problema. Se a prova for de certo ou errado, você pode marcar certo em 3 anos, ou pode marcar certo em 36 meses, sem entendimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que esse dispositivo do artigo 20 ficou prejudicado pela emenda constitucional 19 de 98, que alterou de 2 para 3 anos a estabilidade. E se a estabilidade é angariada após 3 anos, não tem cabimento o servidor cumprir estágio probatório em 24 meses. Inteligência do Supremo Tribunal Federal. Bom, no mais a mais, o resto segue firme, tá? Fatores que serão analisados durante o estágio probatório. Primeiro, o servidor não falta, é assíduo. Segundo, ele cumpre as regras, é disciplinado. É proativo, tem capacidade de iniciativa, ninguém tem que mandar você cumprir seu dever. Produtividade, consegue equalizar qualidade, quantidade, então é produtivo. Responsabilidade, assume o que fez, né? Não fica lá colocando a culpa nos outros, não. O que fez, assume aí. 4 meses antes de findar o período de estágio probatório, que então, portanto, 32 meses após, né? Faltando, portanto, 4 meses para acabar, será submetido à homologação da autoridade competente à avaliação de desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade. Ou seja, pessoal, antes do servidor se tornar estável, ele vai ser avaliado, certo? De acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da carreira ou do cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados lá no inciso de 1 a 5, ou seja, durante o estágio probatório ele é analisado, é avaliado. Professor, e depois que ele já passou no concurso, já transpôs o estágio probatório, ora, continua passando por avaliação. Tá certo? Essa lei estabelece que ele vai ser avaliado consoante aí aos itens assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, que é o que está aí elencado no artigo 20. Portanto, é bom vocês lutarem para memorizar quais são os requisitos que serão avaliados durante, portanto, o estágio probatório. Bom, sobre o provimento dos cargos públicos federais, julgue os itens a seguir conforme o regime jurídico único. O concurso público poderá realizar-se em 2 etapas. Pois é, o tema aberto aqui é o regime, né, jurídico único. O tema é o provimento, que você já sabe, é o preenchimento do cargo. Então, o concurso público poderá realizar-se em 2 etapas. Certo ou errado? Nós vamos marcar certo aqui, ok? Eu recomendo aos meus alunos, aí, os meus pupilos, que quando estiverem, portanto, aqui fazendo essas questões, né? Porque nós temos nos finais dos blocos respondido questões. É bom que você pare o vídeo quando eu abrir aqui a questão e você tente acertar pelo que você estudou, pelo que você vem estudando. Depois que você marcou a sua alternativa, você tem aí um caderno do seu lado, você marca aí, slide número tal, né? Questão 1, nós teremos sempre aqui em cada bloco questão 1 e 2. Você põe lá o seu gabarito que você escolheu e depois você põe o vídeo para andar, para ver ou dar a resposta, certo? Fazer o comentário sobre a resposta. Eu acho que isso é uma boa forma de estudar aí, também utilizando as questões, beleza, galera? Então, a resposta de fato está correta, porque o artigo 11 da Lei 8.112 de 90 estabelece que o concurso
ele será de provas ou de provas e títulos. Depende, viu, galera? Tem concurso que você precisa ir bem na prova, tá certo? Terá, lógico, a nota da sua prova colocada em avaliação e também títulos, mestrado, doutorado, pós-graduação, lato sensu, enfim, o que você tiver participado ali, tudo conta. Aí, lógico que a prova tem um valor muito mais, né? Os títulos não têm, lógico, o mesmo valor, se tem mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim, mas é sempre ali, né? Um critério de desempate, ter títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, tá? Bom, a maioria dos concursos públicos, galerinha, eles não são de provas e títulos. A maioria dos concursos são de provas, passou, acabou. Mas tem alguns concursos de nível superior, tá certo? Que eles exigem no edital que a pessoa, não é que eles exigem, eles permitem que a pessoa, não exige não, apresente títulos. E aí vai valer lá 1 ponto, 2 pontos, 1,5 ponto, nada assim muito expressivo, mas enfim, é possível, portanto, isso acontecer. Vamos resolver mais uma questão. Muito bem. Uma das formas de provimento prevista na Lei 8.112 denomina-se acesso. Queremos saber se isso está certo ou se isso está errado. Bom, nesta hora, vale, pessoal, quem decorou o artigo 8º da Lei 8.112 de 90, que traz, lembram, aquela listinha, né? Traz aquela listinha de hipóteses de provimento. Lembram? Promoção, nomeação, readaptação, reversão, reintegração, né? Recondução, enfim, está aquela listinha ali. O acesso não está lá. Professor, mas o que é o acesso? O acesso, filho, ele está previsto em alguns estatutos nos estados, que é outro nome que eu dou à promoção. Então, ao invés de ter promoção, eu tenho acesso, tá certo? Seria acessar outro cargo de nível mais elevado. Só que no Estatuto do Servidor Federal, que nos interessa aqui, a Lei 8.112 de 90, nós vamos marcar errado a essa questão, porque o acesso não está na listinha da forma, né? Não está na listinha das hipóteses de provimento. O que está na listinha é nomeação para quem está chegando agora, e aliás é importante lembrar que é só nesse caso que nós teremos, evidentemente, que dar a posse, né? Porque nos demais casos foi promovido, foi readaptado, foi revertido, foi aproveitado, foi reintegrado, foi reconduzido. Em todas essas hipóteses aqui, que eu já vou te adiantando, nós ainda vamos voltar a falar nisso, em todas as hipóteses de provimento, eu já tive com exceção da nomeação, né, galera? Nas demais hipóteses, essas aqui, eu já tive, em algum momento, posse. Não, pensa bem, servidor que foi promovido, já tomou posse em outro momento, agora está sendo promovido. É um movimento interno no órgão, não? Está sendo readaptado também, revertido. Né? O revertido é o aposentado, servidor que se aposentou e agora está voltando. Então, assim, todas as hipóteses aqui é movimentação interna. Nomeação não, porque a nomeação é para quem está chegando naquele cargo, tá? Não é demais eu fazer aqui a vocês o lembrete que nós temos sim situações hipotéticas, e é fato, em que determinado servidor público, ele tem lá um cargo, por exemplo, de técnico, né, do INSS, e aí ele presta o concurso para analista do INSS e passa. Tá, professor, eu entendi. Vai ter provimento no cargo de analista? Claro, ele vai ser nomeado. Tá, então ele vai ter que tomar posse? Vai. Vai porque ele está chegando agora naquele cargo por nomeação. E haverá posse nos casos de provimento por nomeação, conforme nós já falamos e que está na lei, portanto. Professor, mas ele já era servidor, eu sei, mas ele era técnico. Agora ele é analista. Inclusive, ele vai ter que ser exonerado técnico para poder assumir de analista. Se ele puder tirar uma licença, a lei vai dar as hipóteses de licença.
Se ele puder tirar uma licença, a lei permitir, é claro, ele foi inteligente, consultar lá um advogado especialista, ele pede a licença para sujeitar-se ao estágio probatório de analista, e quando ele tiver lá uma resposta, certo? Definitiva, ele passou no estágio probatório, aquele que dura 36 meses ou 3 anos, aí ele vai lá no RH e pede a exoneração definitiva do cargo de técnico. E se ele reprovar, der errado lá, sabe Deus, é muito raro, mas se acontecer, ele pode ser reconduzido para o cargo de técnico, já que ele foi esperto, ele não se exonerou, ele somente pediu uma licença. Lógico, para que isso acontecer, a lei tem que permitir, nós chegaremos lá no momento próprio, né? Por hora, vocês entenderem aí que só se fala mesmo em posse no caso de provimento por nomeação, ainda que eu tenha mais hipóteses de provimento, como é o caso de promoção, readaptação, reversão, recondução, readaptação, já falei, né? Reintegração do servidor. Beleza, galera? É isso aí, depois eu volto com mais um bloco de aula. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório Gabaritando Universidade Federal do Espírito Santo para o cargo de assistente em administração. E se você chegou até aqui, é porque gostou, na verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo para você ser aprovado no concurso da Universidade Federal do Espírito Santo. E eu quero aproveitar e mostrar quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Então acompanhe aí comigo, para você visualizar o porquê de iniciar seus estudos aqui no Vencendo Concursos. Olha só, primeira grande vantagem que ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Então, você vai ter acesso imediato ao curso. Você vai ter acesso ilimitado. Durante um ano, o curso fica disponível para você, servindo de base, inclusive, para outros concursos, ok? Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E também material em PDF das aulas, tá certo? Para ser um material de apoio, complemento para você. Então, nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, tá certo? Bom, valor de lançamento do curso preparatório de R$ 697 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha que maravilha, gente. Agora me diz, o que você adquire com R$ 29,65, hein? Hoje em dia você não compra nenhum lanche, nenhuma pizza. Então, se você economizar um pouco, você adquire o curso preparatório, que vai fazer toda a diferença e mudar a sua vida, porque você vai ter um curso organizado, com as matérias necessárias para a sua aprovação, tá certo? E aí eu pergunto, né? Quanto vale a sua aprovação? Quanto vale você ter estabilidade, bom salário? Então pensa nisso, que você vai chegar à conclusão que vale muito a pena adquirir o curso preparatório, ter tudo muito bem organizado numa plataforma, com materiais, aulas em vídeo, né, que é o nosso grande forte, tá bom? Bom, como que você vai fazer para adquirir o curso? É o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Por lá você vai ter todas as informações necessárias, ok? E vai ter um botãozinho amarelo lá no meio. Basta você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas caso você tenha alguma dúvida, pode chamar lá na página, tem um chat online. É só chamar lá um dos nossos consultores, o pessoal vai te atender, tá? E vai sanar todas as suas dúvidas. Ou você também pode mandar uma mensagem via WhatsApp para a central de atendimento. Tá aí o número, ó, 11 97465 6052. Beleza? Maravilha? Então é isso, ó, vou ficando por aqui, fico te aguardando dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos. Valeu e até a próxima!